Então, gente, muito prazer, meu nome é Aníbal Duarte, estou gravando esse vídeo para o pessoal da Associação dos Programadores Depressivos Anônimos, né? Porque aconteceu de criarem um tópico sobre questão de precificação com o cliente e eu ter uma planilha que eu utilizo há algum tempo para isso, só que essa planilha ela é um pouquinho complicada. Então, o pessoal que for utilizar ela... eu achei melhor fazer esse videozinho curto, porque alguém lá comentou lá pra mim fazer um vídeo, então eu achei a ideia boa. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que essa planilha funciona, baseado na minha experiência, tá? E até vou colocar uma questão aqui que é o seguinte, ó. Eu sou desenvolvedor sênior, eu trabalho há 16 anos na área, então os preços que eu vou mostrar aqui são preços que eu normalmente pratico. É uma média, não é o meu preço final. Às vezes esses preços são... eles variam de acordo com tipo de projeto, capacidade monetária do cliente, forma de entrega, enfim. Mas vocês podem considerar que essa planilha, eu vou mandar para vocês o link, e vocês podem alterar ela à vontade para colocar aqui a precificação de vocês e chegar aos resultados que vocês querem, tá? Essa aqui é a planilha, né? Ela tá no Google Drive, eu vou passar para vocês esse link aqui dela na sequência. Então, assim, eu normalmente não passo essa planilha para o cliente. Eu tenho todos esses dados nela aqui para um controle meu, para saber de quem é o negócio. Eu só vou copiando ela de pasta em pasta de cliente, sempre no Drive, para ter isso backupeado, né? E o máximo que eu faço é pegar esta parte aqui da planilha e passar no orçamento do cliente junto com esta parte aqui de cima. Eu recorto elas e passo, tá? Que é para o cliente ter uma noção de questão de sprint de entrega e o tempo de desenvolvimento, tá? Eu vou explicar a tabela da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Para seguir uma ordem e tentar simplificar o máximo possível. Esses campos aqui, todos eles são só informativos, onde coloco o nome de cliente, qual é o projeto, tipo de projeto, etc, 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 tá? Aqui o nome da empresa, eu coloco o nome da minha empresa. No comercial eu coloco o meu nome ou o nome da pessoa que trouxe o cliente até mim, que vai ser lá ser comissionado ou coisa do tipo. Para quem foi que fez o orçamento, sempre é o meu nome que eu coloco aqui também. A data do orçamento, eu tenho aqui uma fórmula que é o today, que é o dia de hoje, né? E quando o orçamento ele é fechado e ele é aprovado pelo cliente, eu coloco manualmente a data aqui, né? Essa data, eu vou pular esse campo de dias corridos, porque ele é uma fórmula, tá? Esse de total também. Esse data de início aqui, por enquanto ele está um today também. E quando o orçamento é acertado, eu coloco aqui a data quando vai ser iniciado o projeto. E a previsão de entrega ela é calculada baseada nessa planilha aqui de baixo, ó, com um max. É uma fórmula max, tá? Agora vamos aqui à primeira parte de fórmulas, tá? Aqui. O que essa previsão de execução faz? Ele pega a data de início menos a data de previsão de entrega, né? Ele arredonda isso e coloca concatena do lado ali dias corridos, certo? E coloca ali tantos dias corridos, tá? Isso aqui tem uma lógica, tá? Não se preocupem que não é uma coisa de hora absoluta. E eu vou explicar agora aqui por quê. Aqui nessa planilha da direita, tá? O que eu tenho? Eu tenho aqui fatores percentuais de peso sobre horas, que são horas de design, que são as que estão nesta coluna aqui. Horas de HTML e JS, que são horas que estão nesta coluna aqui. Horas de PHP, banco de dados e infraestrutura, que estão nessa e nessa. E aqui eu coloquei PHP, mas às vezes não é PHP. Às vezes o que está aqui é Node.js, por exemplo, né? E essas são somas simples, tá? Integrações é um percentual que eu não considero aqui, certo? E aqui nesse momento eu estou usando ele sempre zerado. Planejamento e análise, ele é um percentual dessas horas aqui de cima. Então, no caso, se eu botar aqui 50%, ele vai ser 30 horas, que vai ser 30% da soma dessas horas.
correto. Testes e qualidade, também um peso de 10%, e gestão de projetos 10%, e esses 10% aqui, eles são uma soma dessas horas todas de cima. Da mesma forma que esse aqui é uma soma das integrações sem a parte de planejamento e análise, porque, né, elas não entram em testes e QA, e a parte de planejamento e análise também é dessa parte aqui de cima. Por que que eu faço isso aqui? Isso aqui é gordura. Isso aqui é praticamente gordura, certo? A parte... Por quê? Porque planejamento e análise e gestão são praticamente a mesma coisa, tá? Só que é bom tu ter uma noção de que tu vai consumir tempo com essas coisas. Tu vai consumir tempo conversando com o cliente, lendo documentação e outras coisas que não vão estar engloadas embaixo. Por isso a gente coloca um percentual aqui em cima para deixar uma gordura. Testes e QA, tu vai acabar fazendo esses testes aqui, os teus testes internos, durante o desenvolvimento. Então a gente só coloca um percentual aqui, só para dar uma gordurinha, né? Aquela coisinha bem básica, certo? E aí aqui a gente chega nesse total de 79 horas, que é a soma delas todas. Só que esse total de horas aqui não vai bater com a quantidade de horas daqui. Eu tenho 60 horas aqui. Essas 19 horas que sobram são essa gordura. Estão aqui as 19 horas que sobram, certo? Então vocês têm que compreender que esse total de horas aqui não são as horas absolutas, e por isso o cliente não pode ter acesso a isto, certo? Porque muitas vezes isso aqui ele vai bater com as horas ali de baixo e vai falar, não tá batendo, certo? Agora aqui do lado, tipo de hora, tá? Eu separo as minhas horas em tipo hora de consultoria, hora de infraestrutura, hora de front-end, hora de back-end fácil, hora de back-end difícil, e aí no difícil vai entrar tanto o que for complexidade média quanto o que for complexidade alta, né? A hora para integração, hora de banco de dados e a quantidade de horas por dia, que aqui inclusive ele está formatado errado. Isso aqui era para ser formatado tipo número, certo? E essas horas por dia são as horas trabalhadas por dia, são as horas de pauta por dia que tu vai utilizar. E aí aqui o importante é, esse fator de horas por dia, ele vai afetar o cálculo de previsão. Se eu botar aqui 8 horas por dia, a minha previsão de entrega cai aqui, ó, para 24 de dezembro, certo? E o último prazo é 24 de dezembro, ele afeta todos os prazos das demandas. Se eu colocar aqui 4 horas por dia, vai afetar todos os prazos de todas as demandas. Se eu colocar 2 horas por dia, vai afetar mais ainda os prazos da demanda. Então isso aqui, ó, esse horas por dia aqui, para que eu uso? Eu uso ele como coeficiente de urgência, certo? Se o cliente precisa do negócio entregue rápido, eu vou aumentar o número de horas trabalhadas por dia, certo? Essa quantidade de horas trabalhadas por dia, ela não vai afetar o meu valor total ali, ó. Ela só vai afetar o meu prazo de entrega. Então, o que vocês têm que considerar aqui agora, nesse caso, é que a gente tem aquela piadinha do gráfico do bom, barato e rápido, né? Tu não tem como ter os três ao mesmo tempo. E tu não pode dar isso pro cliente, certo? Se der um bom, barato e rápido pro cliente, tu vai deixar o cliente mal acostumado, tá? Isso não é bom. Então, quando tu orça essa quantidade de horas aqui e bota mais horas por dia, quando eu coloco, por exemplo, 8 horas por dia aqui, eu aumento esses meus percentuais de gordura, certo? Não é diretamente proporcional, mas eu aumento eles manualmente para, por exemplo, o cliente quer uma pauta simples, 4 horas por dia. Então eu vou manter esses meus percentuais em 10%. O cliente, ele tem uma prioridade para isso. Ele quer uma entrega rápida. Eu vou colocar aqui 8 horas por dia e eu vou aumentar esses meus percentuais para 20%. Deu um aumento considerável aqui no valor anterior, que estava de 4.490. Então é baseado nisso aqui, né? E isso aqui é mais que um entendimento, não é algo que eu faça o cálculo, é mais de cabeça para completar esses campos aqui. Vamos deixar aqui o 4. Aqui do lado é só uma tabela de dados, onde eu tenho aqui qual é o tipo de hora e qual é o nível de complexidade, tá? Elas servem só para completar
essas minhas duas colunas aqui. Aqui entra uma parte super importante. Aqui é onde vai ser montado o orçamento. A gente tem aqui campo simples com horas, certo? E quando você for preencher isso daqui, você vai fazer o seguinte, você vai colocar, por exemplo, botar 4 horas, eu vou botar 4, 2.00, só isso. E ele vai autocompletar com o valor certo. Se vocês olharem, ele já alterou o custo, já alterou o valor total, está sendo tudo automático. Eu vou voltar aqui para 10 horas. E ele vai voltar aqueles 4.990, beleza? Eu coloquei aqui um exemplo de cada tipo de demanda, mas o ideal é que aqui vocês separem isso por formas, ponto de função, tá? Ou por tela, se for um sistema complexo, tá? Porque daí o que vocês podem fazer? Vocês podem criar aqui uma coluna de sprints. E definir que isso aqui está em sprint 1. Isso está em sprint 2. E isso aqui é sprint 3. Certo? Deixa eu colar essa célula bonitinha ali do lado. Colocar isso aqui. Eu vou botar aqui sprint 1, sprint 2, opa. Sprint 1, sprint 2, sprint 3, certo? Já vou deixar essa coluna aqui. Vamos centralizar ele bonitinho. Tá. Aí o que o cliente vai ter, o que vai dar de entendimento para o cliente? A sprint 1 vai englobar isso aqui e vai ser entregue dia 27. A sprint 2 vai englobar isso aqui, vai ser entregue dia 2. E a sprint 3, que é a final, vai ser entregue aqui. E aí tu já começa a alocar o teu tempo assim, né? Porque tu vai fazer promessas de entrega por sprint, tu vai entregar em pedaços. E aí o cliente vai testando esses pedaços e vai te dando feedback. Enquanto tá trabalhando na sprint 2, ele vai estar fazendo feedback da sprint 1 e assim por diante. Sempre lembrando que o ideal é que tu separe isso aqui em módulos aonde, quando tu faça, por exemplo, o módulo da sprint 3, tu não tenha que retestar um módulo da sprint 1, né? Sempre fazendo um negócio meio linear, para ficar um negócio mais organizado possível, tá? Mas vamos voltar agora aqui aos cálculos, certo? Aqui a gente tem as opções de infra, database, consultoria, tarará, tarará. Isso aqui, eles acionam regras na tabela que mudam o custo, tá? Se eu colocar database aqui, ó, o custo vai para 600. Porque a hora de database é R$60 e são 10 horas. Se eu botar para consultoria, 600 também, porque a hora de consultoria é 60. Vamos dizer que a minha hora de consultoria seja 30, ó, ele vai para 300, certo? E aqui ele não considera complexidade. Ele só vai considerar complexidade no caso de back-end. Back-end, eu tenho uma hora para back-end fácil e uma hora para back-end hard. Aqui ele está em 600 porque é 60. Se eu colocar a complexidade é média ou alta, esse valor vai para 900, certo? Vamos voltar aqui para a infraestrutura, certo? Lembrando que esses valores aqui vocês podem mudar. Então, se vocês entenderem que a hora de infraestrutura de vocês aqui está muito cara ou alguma coisa assim, vocês dão aquela balanceada, tá? Ah, mas só tem 6 linhas aqui, cara. Mas o orçamento pode ser gigante? Pode ser gigante. Que você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar esse mesclamento de células. Colocar as bordas. Deixar isso apagado. Digamos que eu tenho um novo passo aqui para colocar. Eu vou mandar inserir uma linha, certo? Olha só, ele já puxa aqui as fontes de dados bonitinho. Já puxa a formatação. Se eu colocar só um 0, ele vai bugar. Então não façam isso. Normalmente eu faço aqui, eu copio esse 00 e colo aqui embaixo. Aí essas fórmulas aqui eu simplesmente arrasto elas. Certo? Eu vou botar 5 horas aqui. E aí ele vai refletir lá no prazo final também. Certo? Basicamente é isso. Tá? Aí com isso aqui vocês conseguem fazer ajustes, montar o orçamento. Eu não coloquei aqui o que é. Quando não coloca o que é, ele está assumindo que é o valor de consultoria. Isso é importante, tá? Se tu coloca uma regra aqui, por exemplo, de consultoria, ou se tu não preenche, ele assume o valor de consultoria. Quando eu colocar infra, ó, ele já vai mudar o valor ali. Tá, vou botar aqui, ó, instalação do Arduino. Blá, blá, blá. Certo?
Gente, basicamente é isso, tá? Essa tabela que eu utilizo, tá? Salientando de que esses valores que estão aqui são os meus valores e não são valores finais, né? Se você está começando e tiver dúvida de quantas horas e quanto precificar a sua hora, e você, principalmente se você estiver atendendo clientes pequenos, normalmente clientes pequenos e que não têm experiência com o projeto, tem dificuldade em entender esse tipo de coisa. Então, nesses casos, o ideal é que você tente entender qual é a demanda do cliente, veja quantos dias você vai ocupar naquela demanda e botar um preço fixo. Só que é muito importante que você estabeleça com o cliente o que você vai fazer, o que você vai entregar e o que ele precisa entregar para você antes. Muitas vezes se tem problemas em projetos porque o cliente não entrega o material necessário. Isso atrasa o trabalho e acaba que atrasa a entrega. Então, o ideal, no mundo perfeito, é tu estabelecer para o cliente que para cada uma dessas linhas que vão ser desenvolvidas aqui, tu precisa de algo específico. Por exemplo, para a instalação de servidor, tu precisa da disponibilização da infraestrutura. Para modelagem de banco de dados também, precisa que seja disponibilizada a infraestrutura com os devidos acessos. Instalação de framework, mesma coisa. Essa seria a Sprint 1. Aí, desenvolvimento das regras de negócio. Tu precisa que o cliente te entregue todo o detalhamento de regra de negócio, que vocês entrem no entendimento para saber o que tem que ser feito. Criação de front-end. O designer tem que entregar isso para ti, ou tu tem que comprar um template, ou o cliente tem que escolher o template. Enfim, não importa da onde vai vir. Isso tem que ser definido. E tu não tem como começar a trabalhar num front sem saber como ele vai ser. Então, assim, não tenha medo de dizer não para o cliente. Isso também é importante. Defina os passos para o projeto, por menor que ele seja, porque assim tu consegue definir prazos e definir as responsabilidades, porque eu já recebi muita reclamação de cliente por atraso de entrega, e quando eu pegava lá o relatório eu via que tu demorou uma semana a mais do que foi pedido para entregar fotos. Sem essas fotos a gente não conseguiu andar com o trabalho do design da página e assim por diante. E aí acabou que o cliente acaba se conscientizando que o erro é dele, né? E isso acaba dando margem para você negociar com o cliente o prazo e negociar talvez até uma sanção contratual ou algo do tipo, porque às vezes o pagamento final está atrelado ao prazo de entrega, e é bom também sempre deixar claro para o cliente, né, que o prazo de pagamento final é X, e se aquilo atrasar por culpa dele e o problema é dele, ele vai ter que te pagar igual. Eu faço isso com os meus clientes na maioria dos casos. Eu estabeleço um prazo final de entrega. Se a entrega é atrasada por minha culpa, o cliente pode atrasar a entrega. Se o atraso é por culpa do cliente, aí o cliente que se vire, ele vai ter que pagar, e o prazo vai ser estendido proporcionalmente pelos dias de atraso da entrega do material dele. Estendi muito mais do que deveria, mas deixa eu ver se tinha que explicar mais alguma coisa. Ah, sim. Isso aqui, essa coluna de previsão, ela é calculada em cima do valor hora das horas por dia. Tá aqui valor hora, mas na realidade isso aqui são horas por dia, horas trabalhadas por dia. E aqui ele considera dias corridos. Então vocês têm que lembrar bem que isso aqui ele tá contando sábado, domingo e feriado. Tá? Então, se tu coloca aqui 4 horas por dia, são 4 horas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Certo? Se tu pegar e botar que são, beleza, são 4 horas por dia. São 4 horas, são 28 horas semanais. Na verdade, isso vão ser 5,6 horas por dia, né? Então, se na realidade tu quiser fazer 8 horas diárias, ou na verdade 4 horas diárias de trabalho, quiser alocar 4 horas de pauta diariamente para isso, tu vai ter que colocar aqui 2,8 horas. Aí ele vai colocar 4 horas por dia. Mas por que aqui já não tá por dia útil, Poderia eu fazer sim aqui por dia útil. A questão é, muitos clientes não compreendem a noção de dia útil. Integrar um calendário com isso aqui para pegar feriados seria um pouco mais complicado, então eu prefiro colocar aqui uma quantidade de horas, colocar uma gordura, trabalhar no final de semana se necessário para cumprir essa meta, né? E aí fica esclarecido para o cliente, é um cálculo simples, começa o dia 18, termina o dia 6, são 19 dias corridos, ponto. Seu Aníbal vai ter que trabalhar no feriado, seu Aníbal vai ter que trabalhar
no final de semana. O problema é do Aníbal, o cliente muitas vezes não tá nem aí para isso mesmo. E é algo que você tem que cuidar para vocês não virarem escravos do cliente por causa disso, né? Estabelecer os devidos limites, certo? E eu espero que esse vídeo ajude vocês, que a minha planilha ajude vocês. Ela vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixem seus comentários, deixem suas perguntas. Para quem não conhece o grupo dos programadores, da Associação dos Programadores Depressivos Anônimos, deixa eu achar aqui no meu Facebook. A ADPA, certo? É um grupo do Facebook. Não, APDA. Associação dos Programadores Depressivos Anônimos é um grupo bem irreverente do Facebook e tenta ajudar a galera o máximo possível, né? Eu participo lá quando eu posso. Quando eu não posso, eu tô lá só lendo as respostas ordinárias do pessoal. Mas a galera lá é bem bacana. Se você for programador e estiver assistindo esse vídeo, procure essa comunidade no Facebook. Eu vou colocar o link aqui na descrição também para vocês pegarem. Agradeço todas as curtidas, compartilhamentos e seguidores que vierem por aí. E para quem está se perguntando, tem o íconezinho do Telecurso Chininha aqui em homenagem ao meu amigo Giovanni, o Chalasca do canal /2, criador de conteúdo do WoW, que vive fazendo piada quando eu fico fazendo altas explicações sobre as coisas, mas às vezes é necessário para ajudar o próximo, né? Que é esse o caso. Galera, muito obrigado e qualquer coisa, só prender o berro, hein? Valeu!